chamo Emílio Martins, eu tenho 51 anos de idade, eu sou mineiro, eu sou filho de José Pereira e de Zélia Martins. Eu tenho 4 irmãos, sendo que o mais velho é o Alaston, Rafael, Verônica e Rodolfo. Eu sou o filho do meio, fui caçula por 7 anos, até que minha irmã chegou para tomar o meu posto de caçula. Sou casado com Raquel há 27 anos, com ela também é mineira, com ela nós formamos uma família com 6 filhos, hoje temos 2 noras, temos um genro também, a família tem crescido, tem sido muito prazeroso essa caminhada com a minha família. E foi promovida a vovô. Esse ano nós vamos ter um netinho ou netinha, então a família continua a crescer. Como ele disse, eu me chamo Raquel, eu sou mineira também, eu tenho 45 anos. Eu sou filha da Rosa e do Sebastião, eu tenho 3 irmãos. A minha conversão, ela se deu no ano 2000 e foi um processo. Deus usou várias formas para falar comigo, para quebrantar meu coração. Mas a minha conversão, de fato, ocorreu porque Deus aproximou de nós um casal que foi assim muito importante em nossas vidas. A irmã da Raquel, chamada Renata, e o marido, Cristiano, foram um casal assim determinante para minha conversão. Eles se aproximaram muito de nós, nos acolheram, nos amaram, falaram muito da palavra de Deus para a gente. Então, nesta época, eu me lembro que eu vivi um conflito muito grande, porque parte de mim queria entregar a vida para Jesus e a outra parte era muito resistente. Mas então, em maio deste ano, ano 2000, eu dentro de um carro, eu fiz a decisão por Jesus e ali, de fato, minha vida mudou para sempre. E mudou de uma forma tão abrupta que eu cheguei a ter, uma semana depois dessa decisão, eu tive um ataque epiléptico que nunca tinha acontecido antes e nunca voltou a se repetir. Mas hoje eu entendo que isso se deu em função dessa mudança tão brusca que aconteceu na minha vida, sobretudo nos meus valores morais. Raquel, ela foi trabalhar numa farmácia que era próxima da minha casa, era a alguns poucos metros, talvez 50 metros. E quando eu vi aquela moça, eu falei, é essa aí que eu quero namorar. E aí, isso foi em 1995. E aí nós tínhamos um amigo em comum que nos apresentou, e aí a gente começou a conversar e em seguida namorar. Então, o Emílio, quando a gente se conheceu, mesmo não conhecendo a Jesus, ele sempre gostava de ir para a missa no domingo. Então, ele era aquele que podia ter feito um bocado de coisa na semana, mas no domingo ele queria ir na missa. Então, ele fazia questão de estar falando de Jesus no meio dos amigos, no meio de churrasco. Ele sempre gostou de falar de Jesus sem ter o encontro com Jesus. Então, assim, quando o Emílio entrou ali naquele dia falando que queria realmente, que Deus tinha falado com ele, que ele tinha feito a decisão por Jesus ali no carro, eu vi no olhar dele que realmente era outro homem. A forma com que ele falava que Jesus falou com ele ali foi
foi tremendo. E a partir daquele dia, eu percebi a mudança. Eu percebi a mudança porque realmente ele procurava fazer coisas que a palavra de Deus ensinava, né? Então, assim, foi impactante para mim. Nesse sentido aí, eu digo que eu fui muito agraciado, né? Porque eu tive um pai que foi excelente referência. Então, meu pai, ele era muito amoroso com a gente, com os filhos, era muito, muito presente. Então, ele acabou deixando um bom modelo, né? Uma boa referência e facilitou bastante. Evidentemente que quando eu conheci Jesus, algumas coisas mudaram, né? A forma de eu educar meus filhos, de eu me relacionar com eles. Muita coisa melhorou, eu diria assim. Mas tem acontecido de forma muito natural, né? São relacionamentos, né? Que nós, eu e Raquel, temos com os nossos filhos, né? Então, as coisas acontecem de forma muito natural, muito orgânica na nossa casa, mas, de novo, como uma prova da graça, da bondade de Deus, nós temos 6 filhos tementes ao Senhor, obedientes a nós, os pais, né? Então, Deus tem abençoado de forma abundante. Presente de Deus, de fato, herança do Senhor, como a palavra de Deus diz, né? São nossos frutos, e são muitos frutos, né? Cada um deles, né? Aqui está faltando ainda o Juan, cada um deles tem alegrado nossas vidas, né? Dado o sentido. Tem sido muito bom caminhar com essa turma aqui. O Emílio é a parte da família que leva a gente para o eixo, né? Porque ele é muito sério, né? Então, ao mesmo tempo, ele é o que busca a unidade da família. Então, ele é o que, nas viagens, vamos viajar, e aí ele, bora conversar aqui, vamos decidir o que nós vamos fazer na viagem, o que nós vamos fazer nas férias. Então, ele leva a gente a conversas, né? Então, ele leva a gente a estar em momentos de reuniões. Então, ele é o cuidadoso, é aquele que não deixa sair do prumo, é aquele que fala, tá demais, vocês estão exagerando. Mas é o cuidadoso aqui em casa. Ele é o que pastoreia com cuidado aqui, cada um. Eu acho que o mais impactante é que Jesus ele é mais simples do que as pessoas costumam dizer. Ele é fácil acesso e amoroso. Não é sobre religião, é sobre Jesus. Eu acho que é sobre ser discípulo, ser seguidor, não é questão de religião. É questão de realmente seguir os passos de Jesus. Eu acho que quando Jesus encontra a gente, é impossível a gente não mudar e não amar mais as pessoas e cuidar delas. E eu vejo assim nele, ele ama cada dia mais porque Jesus amou ele primeiro. E a honestidade e amar o próximo como ama a ti mesmo, porque assim você consegue ser mais gentil e mais generoso com os outros. Eu acho que também não é sobre religião, é sobre confiar nele e acreditar no que ele fala. O Emílio me ensinou muitas coisas nesse período que a gente esteve juntos. E a gente vive conversando a questão de tanto profissional, questão pessoal, familiar e até como discípulo também. O Emílio vem passando muito conhecimento ao longo dos anos. Algumas das coisas que me marcam muito na vida do Emílio, de ensinamentos que ele me passou, foi de dentro da minha casa, e da minha família principalmente, valorizar a minha mulher sobre todas as coisas e sobre tudo.
Como discípulo, ele desconstruiu da minha cabeça muitas concepções um pouco equivocadas que eu tinha da visão de Jesus, da visão de igreja, e isso foi muito enriquecedor. E profissional, então, nem se fala. Profissionalmente, ele foi um grande mentor para mim ao longo da minha carreira, e até hoje tenho muita coisa para aprender com ele. Eu penso nele, eu penso em muitas pessoas, porque eles são muitos. Quando eu cheguei nessa família, ele é como se fosse um líder, que ele é um líder, claro, né? Mas não tem como você pensar em um sem pensar em outro, porque eles são muito unidos. E o Sr. Emílio é a inspiração de todos eles, porque ele fala de Jesus de uma forma muito linda. Então, eu admiro muito a forma como ele fala de Jesus, de uma forma simples, de uma forma cotidiana. Você consegue ver que ele vive Jesus no dia a dia dele e ele se esforça para mudar coisas nele que ele não gosta, como qualquer outra pessoa. Então, além de um discípulo de Jesus, ele mostra muita humanidade. E foi algo que eu admirei muito na vida dele e na vida de todo mundo. Porque ele é uma pessoa que tem defeitos, mas ele enfrenta os seus defeitos, demonstra o amor de Jesus de forma muito linda e eu me inspiro muito nele. Ele desmistificou muitas coisas na minha cabeça de Jesus, da igreja no geral, e é muito bom fazer parte da família dele. E ele me deu a coisa mais linda da minha vida, que foi meu esposo. Eu divido o meu chamado em duas partes. Tem uma parte que foi revelação de Deus diretamente para nossas vidas, usando pessoas. Tudo começou com uma pessoa que teve um sonho comigo antes da minha conversão, e no sonho ela me viu em um monte e eu tinha uma espada na mão e eu tinha algumas pessoas me seguindo ali. Então, naquele sonho, o entendimento que esta irmã teve, né, e na época eu ainda não era evangélico, foi de que era um chamado ministerial ali. Logo após a minha conversão, que aconteceu alguns meses depois dessa primeira revelação, nós fomos convidados a participar de uma vigília de oração e ali recebemos uma profecia também, no mesmo sentido, de que estávamos sendo chamados para um ministério, ou que seríamos chamados para o ministério. E alguns meses depois, ou semanas depois, a Raquel teve um sonho, e no sonho, depois de uma conversa que eu tive com Jesus, ele me chamou de Josué por 3 vezes. E eu me lembro bem desse momento, que ela acordou de madrugada, e ela me chamou, e ela me contou o sonho, né? E me perguntou: você conhece algum Josué na Bíblia? E eu disse: eu não conheço, mas se existir, nós vamos encontrar agora. Então eu levantei, nós pegamos, eu tinha uma Bíblia bem pequena, e eu fui pelo índice, e ali eu vi que tinha Josué. Abri o livro de Josué, e quando nós lemos o primeiro capítulo de Josué, nós entendemos que era uma confirmação do chamado, e era interessante que no sonho Jesus me chamava de Josué pela 3ª vez. Em seguida, eu vejo comprovações desse chamado na nossa vida, né, que aconteceu de forma assim constante. A primeira dessas confirmações, eu diria que foi a nossa primeira primeira igreja batista de Coronel Fabriciano, Minas Gerais, porque para quem não sabe, eu sou mineiro. E essa igreja reconheceu o nosso chamado ministerial, ela nos deu muito espaço, é uma igreja muito séria, ela nos deu muito espaço e, por fim, nos enviou para o seminário. Então, ali era uma questão de tempo para eu concluir o seminário e, muito provavelmente, ser consagrado pastor naquela igreja.
Uma outra confirmação do nosso chamado foi um dom que eu classifico como um dom espiritual, que foi o dom de entender, de interpretar a palavra de Deus, porque na ocasião eu não tinha nenhum hábito de leitura, eu tinha uma dificuldade de interpretar textos. E na minha conversão, Deus me deu este dom e eu passei a ter muita sede de conhecer a palavra de Deus, e eu lia e eu entendia de imediato. Então, eu vejo isso como um dom, é mais uma das confirmações, né, do meu chamado, eu entendo. E isso, a minha conversão se deu então no ano 2000, nós ficamos em Coronel Fabriciano até final do ano 2003, foi quando Deus nos trouxe para Fortaleza, e aqui também, por onde nós andamos, nós sempre servimos, sempre fomos úteis ao reino e comprometidos com ele. Quando o Emílio chegou de viagem, né? Eu estava no tanque lavando umas fraldinhas da Shayla, a gente só tinha um Germano e a Shayla bebê. E aí o Emílio chegou para mim, contou como que foi, sempre assim entusiasmado, contando, foi assim, foi assim. E aí, Raquel, quando o pastor acabou a pregação, eu senti no coração Deus falando comigo, vá para Fortaleza. Aí eu, é mesmo, amor? Ele falou assim, você sentiu? Ele falou, senti. Aí eu falei, então, se Deus mandou, nós vamos. E ele olhou, como assim? Eu falei, nós vamos, Deus mandou, uai. Né, a gente... E aí ele ia ali com aquele olhar, tipo assim, eu pensei que você ia resolver, que a gente não ia. Emílio sempre muito apegado com a família. Eu falava com ele da gente morar em Belo Horizonte, ele, não deixe minha família. Né, a família, os pais, os irmãos, muito apegado, ele sempre foi muito apegado. Mas aí nós entendemos, isso era mês de julho, né? Em agosto, o Emílio já estava aqui em Fortaleza. Então, assim, foi muito rápido. E nós fizemos umas provas, né, com Deus. Falei, não, se for de Deus, vai ser assim. Se for de Deus, nós vamos vender tudo. Se for de Deus, a família vai aceitar. Se for de Deus, a igreja vai entender que é para a gente ir para Fortaleza. E tudo que a gente fazia, Deus ia confirmando, e foi rápido. E Emílio veio para cá em agosto. O nosso pastor lá ligou para um pastor aqui em Fortaleza para recebê-lo. E Emílio veio em agosto, em setembro eu vim. E o mais impactante foi assim, eu achei que Fortaleza não tinha água, gente. Para mim, aqui não tinha água. Então, quando ele falou Fortaleza, eu achei que eu ia vir para lavar fralda em garrafinha de PET de 2 litros. Na época não tinha internet, na época o muito que a gente via eram os filmes do Didi. Então, aquele Ceará, aquela seca. E quando eu cheguei aqui em Fortaleza e eu vi que as torneiras saíam água, eu fiquei agradecida a Deus, porque eu falei, meu Deus do céu, é muito bom ter água em Fortaleza. Então, assim, foi impactante para mim essa parte, porque eu vim para servir o Senhor Jesus, mesmo sabendo que poderia ser difícil, mas foi fácil. Pelo menos essa parte da água foi fácil. Olha, o que os membros da Ponte podem esperar de mim é autenticidade, é sinceridade, é um cristão comprometido com Jesus de verdade, que luta contra a tendência má da carne, que é comprometido de fato com o Evangelho e que faz muito esforço para não viver um cristianismo de faz de conta, né, de mentiras. Então, isso podem esperar de mim, né, um homem comprometido com Jesus. A igreja pode esperar de Emílio como pastor, um homem cuidadoso,
Ele é muito comprometido com Jesus, em primeiro lugar. Então, assim, ele sempre vai levar para a luz de Cristo, para a Bíblia. Emílio, ele é muito temente ao Senhor e ele sempre leva para o Senhor. Então, todas as vezes que nós tivemos alguma dificuldade, ele sempre vai para a luz da palavra de Deus. Ele é um homem cuidadoso, ele é um homem amoroso, ele tem um coração humilde. Então, assim, ele sabe quando ele erra, ele reconhece o erro, ele pede perdão. Então, ele não é um homem perfeito, mas ele é um homem que tem um coração segundo a vontade de Deus, e eu tenho certeza disso. Então, a igreja pode esperar isso, né? Como os nossos filhos já falaram, né? Dessa forma dele ser. Então, eu acredito que ele vai ser assim também com a igreja. Então, a igreja pode esperar isso dele, eu tenho certeza.